tudo bem? Para falar sobre cura-ressaca, aqueles medicamentos que o pessoal indica muito antes e depois de você ingerir bebida alcoólica, de você comer um pouco demais. Então vamos falar um pouquinho se eles realmente funcionam, se a indicação terapêutica é essa, se é para isso que ele serve realmente, se está errado, se está certo, o que pode acontecer quando você ingere, se tem algum risco de efeitos colaterais ou não. Vou falar de 3 medicamentos principalmente aqui, dos 3 acho que são os principais, os mais comuns. Tem outros que são utilizados aí, medicamentos de estomazil, medicamentos efervescentes, eno, uma série de outros que podem ser utilizados, mas Epocler, Xantinon e Ingov são os mais comuns. O pessoal faz aqueles kitzinhos lá, né? Que normalmente para usar aí, para tentar curar a ressaca, para prevenir a ressaca, para evitar que a pessoa passe mal quando ela ingere bebida alcoólica. Mas vamos falar dos medicamentos, tá? A gente tem o primeiro aqui, que é o mais famoso talvez, que é o Ingov. O Ingov é o mais famoso, é o mais conhecido, que era falar, toma uma antes, uma depois. Muitas vezes a pessoa não lembra de tomar depois, né? Ela toma uma antes, uma depois, ou toma só uma antes, ou dois comprimidos antes. Vamos colocar aqui para vocês. O Ingov ele tem uma composição que é a base de cafeína, ácido acetil salicílico, hidróxido de alumínio e um antihistamínico, tá? Eu vou explicar o porquê que ele tem essa composição, ok? Cafeína. A tentativa aqui é fazer com que a pessoa fique com menos efeito depressor. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e a cafeína vai ajudar a pessoa a ficar mais ativa, tem um sintoma de sonolência menos intensa. É uma concentração relativamente pequena de cafeína, não é uma concentração tão alta, 50 miligramas. Mas a tentativa é deixar um pouquinho mais para cima, deixar a pessoa um pouquinho mais ativa, deprimir menos o sistema nervoso central. O ácido acetil salicílico é aquele ação analgésica. É o AS que tem uma característica de ter um efeito analgésico para reduzir os sintomas, já que o álcool pode causar esse efeito de vasodilatação, cefaleia, dor de cabeça é o mais comum, então o AS viria aí para tentar compensar um pouquinho essa dor de cabeça, para diminuir esse sintoma. O hidróxido de alumínio tem uma característica importante que é um efeito de reduzir a sensação de azia ou de queimação que o próprio álcool pode trazer. Então o indivíduo vai ter uma diminuição dessa sensação de azia, mas tem que lembrar que o hidróxido de alumínio é constipante. Então esse efeito constipante dele também é benéfico, porque pode sim ter um desconforto gastrointestinal, um pouco de diarreia, em algumas situações a pessoa pode sentir algum efeito desse e ele acaba ajudando nesse processo. Esse efeito da azia é mais interessante, acho que é o principal motivo de ter aí dentro do Ingov. E um antihistamínico que tem algumas características de inibir receptores H1 e algumas características de até inibir receptores do tipo H2, mas principalmente receptores do tipo H1 tem uma característica de diminuir alguns sintomas ou algumas alterações de vasodilatação, outras modificações que podem acontecer no organismo do indivíduo e um pouco de redução ou de modificação da secreção gástrica também que pode acontecer pela ação desse antihistamínico. Tem que lembrar o seguinte, tem AS, então tem que tomar cuidado em pessoas que são alérgicas ao AS, em pessoas que não têm, que não podem utilizar esse tipo de substância, por exemplo, indivíduos que são asmáticos, não é interessante usar esse tipo de substância, pode trazer algum dano, pode trazer algum efeito colateral para a pessoa. Pessoas que realmente são alérgicos a essas medicações, principalmente ao AS, existe um grupo de pacientes que podem ter essas alterações, e o ácido acetil salicílico pode trazer esses danos sim ao paciente, o risco de efeitos adversos existe com relação à utilização do Ingov. Até 4 comprimidos por dia, tá? No máximo 4 comprimidos por dia. Poderia ser utilizado 2 comprimidos antes da bebida e pode ser utilizado 2 comprimidos depois. Poderia ser até utilizado, mas lembrando que quanto maior é a dose, maior é o risco de efeitos adversos se a pessoa for ter alguma alteração. Normalmente se recomenda realmente tomar um antes e um depois para controlar um pouco os efeitos adversos. Só lembrando aqui que eu não falei nada do fígado. Não é uma droga que auxilia em nenhum momento no metabolismo hepático, especificamente do álcool. Então, se a pessoa está esperando que esse medicamento vai proteger o seu sistema hepático, vai fazer com que você não tenha uma melhora do metabolismo do fígado, não é verdade. Ele vai diminuir os sintomas da ressaca. Ele vai reduzir, por exemplo, um pouco de dor de cabeça, ele vai reduzir o desconforto gástrico, ele vai deixar a pessoa um pouquinho mais ativa com a ação da cafeína, mas ele não tem uma ação sobre o sistema hepático, ele não altera o metabolismo hepático, ele não auxilia nesse processo. Então isso não é benéfico no sentido de fazer com que o fígado fique protegido. Muitas vezes a pessoa fala isso, vai ficar protegido que você tomar isso aqui não vai atacar o fígado. Não é bem isso, ele vai diminuir os sintomas que pode acontecer depois que a pessoa ingere a bebida alcoólica. No máximo 4 comprimidos, de preferência realmente um antes e um depois, que pode ajudar mais nesse controle dos sintomas que a pessoa pode ter depois de ingerir a bebida alcoólica. E recentemente a gente tem um outro, que é o
Engolve After. O engolve que é utilizado após ou que é utilizado para hidratar o indivíduo. É bem interessante porque é um hidratante, né, oral, é um soro de hidratação oral, de certa forma é isso que ele faz. É semelhante aos soros que a gente utiliza na diarreia, em indivíduos que estão desidratados, mas é bem interessante, porque é um mecanismo que vai ajudar a pessoa a hidratar, a melhorar os sintomas. Tomar água é essencial para que a pessoa não tenha ressaca. Então, nesse caso, ele veio como se fosse um soro, claro que com pacote aí de propaganda, né, em cima das pessoas que vão beber ou que vão ingerir bebida alcoólica. Ele tem glicose ou dextrose, ele tem sais minerais, semelhante aos soros de hidratação oral, e ele tem cafeína também, olha. Tem cafeína aqui porque ele vai deixar a pessoa mais ativa, ela tentar diminuir aqueles efeitos que normalmente tem na sonolência, sedação, que o próprio álcool vai trazer para a pessoa. Mas esse efeito aqui é para melhorar o ânimo dela no outro dia, hidratando o indivíduo. No máximo 2 garrafas por dia, essa é a recomendação que está lá dentro da bula, tá? E beber gelado porque é mais agradável, é um soro, então é um soro de hidratação. Poderia dizer que esse também melhora os sintomas, né? Se fosse até associado com o outro, poderia potencializar e melhorar os sintomas que a pessoa tem em relação ao risco de ressaca, os efeitos colaterais que o álcool pode promover. Mais uma vez, não melhora a função hepática, não modifica esse sistema, mas ele tem glicose, ele hidrata, ele melhora a função do organismo de um modo geral, tudo que hidrata melhora a atividade das células, então vai trazer um benefício de um modo geral. Ele tem cafeína para deixar a pessoa mais ativa e desperta no outro dia lá. No máximo 2 garrafas por dia, a recomendação é beber gelado. Vou colocar mais 2 aqui para vocês, que é o Xantinon, tá? O Xantinon Complex, que tem a característica, né, de ser um medicamento muito comum aí, o pessoal costuma falar, toma para preparar o fígado, para proteger. Lembra que é o seguinte, na bula não tem descrição nenhuma, tá, sobre a ação dessa medicação no metabolismo do álcool, tá? A betaína, né, o citrato de colina, a metionina, ela tem uma característica de ser metabólicos, são normalmente aminoácidos, que têm a característica de auxiliar no metabolismo da gordura. Então, quando o indivíduo ingere uma concentração, uma quantidade maior de gordura, quando ele come algum alimento que é mais gorduroso, que ele precisa de agentes que auxiliam no processo de formação de metabólitos, de degradação e de organização do metabolismo dessas gorduras no sistema hepático, essa medicação auxilia esse paciente. Ela não é recomendada para indivíduos que tenham, por exemplo, cirrose ou que tenham outras complicações relacionadas ao álcool, e na bula não vem descrito essa relação dela com a utilização para bebidas alcoólicas, tá? Então ela não tem o metabolismo, não promove alteração do metabolismo hepático com relação a degradação do álcool, a conversão em aldeído, a álcool desidrogenase ou aldeído desidrogenase, ela não tem essa relação com essas enzimas. Mas ela auxilia na função hepática, no metabolismo de gorduras, de alimentos. Então, quando a pessoa come demais, quer tomar alguma coisa que auxilia nesse processo metabólico do fígado, para que ele tenha uma digestão mais adequada, para que ela não tenha acúmulo de gordura, acúmulo de matérias, né, de ácidos graxos, de gordura no tecido hepático, essa medicação tem uma função e vai auxiliar esse paciente. 3 vezes por dia, antes das principais refeições, é a recomendação geral, tá? Risco de efeitos adversos é relativamente pequeno, não tem muita descrição nesse processo, só se o paciente tiver alergia a alguma dessas substâncias, mas reporte também que não é para prevenir ressaca, é mais para o metabolismo da gordura especificamente, tá? E o outro é o Epocler, que também acho que é bastante conhecido, as pessoas estão acostumadas, composição muito parecida com o Xantinon, praticamente a mesma coisa, betaína, metionina, citrato de colina, também não traz dentro da bula nenhuma descrição com relação à indicação para pessoas que usam bebida alcoólica. Ele fala até, por exemplo, indivíduos que têm cirrose causada pelo álcool, especificamente, não devem utilizar esse produto, mas ele tem uma ação terapêutica para melhorar o metabolismo e a degradação de ácidos graxos no tecido hepático, fazendo com que você tenha uma melhora da sua capacidade, diminuindo, né, a sobrecarga do fígado, né, na questão do armazenamento de gordura, melhorando esse processo de funcionamento hepático para degradar a gordura. Isso facilita a digestão, isso facilita o funcionamento do fígado e ajuda muito quando a pessoa come demais ou quando ela ingere algum alimento mais gorduroso. Não é no caso do álcool especificamente, é mais na alimentação, principalmente em gorduras e proteínas. É o processo, por exemplo, daquela carne gorda que normalmente a gente come no churrasco. Quando você ingere isso, pode fazer com que o Epocler auxilie nesse metabolismo hepático, tá? Não tem profilaxia, prevenção
para lesão hepática por causa do álcool. O álcool pode causar algum dano sim nessas pessoas, mesmo que ela tome o Epocler, mesmo que ela tome o Xantinon. Então isso que eu deixo deixar claro, que o consumo de álcool em excesso ele pode causar o dano da mesma forma. Esses medicamentos eles não previnem esse dano hepático, eles auxiliam mais no metabolismo de gordura e de proteína, pode ajudar sim quando a pessoa come, e normalmente a gente está se alimentando um volume maior, uma quantidade maior, com gordura, isso aqui vai ajudar de alguma forma, tá? Sinais de alerta ao consumo exagerado de álcool, quero reforçar isso que é importante, então confusão mental, vômito, convulsões pode acontecer, mas principalmente a depressão respiratória é um risco muito grande no consumo exagerado, então o paciente que tiver menos de 8 respirações por minuto, isso já demonstra um quadro severo de depressão respiratória, um quadro grave, emergência clínica, tem que realmente chamar aí a ambulância para levar esse indivíduo para o hospital especificamente, ou a respiração irregular, tá? A respiração com a lacuna de mais de 10 segundos. Ele respira, demora mais de 10 segundos entre as respirações, isso naturalmente, sem prender o ar, tá? Então o indivíduo está demorando para voltar a respirar, ou está tendo uma respiração muito lenta, hospital, tá? Emergência, hospital, com certeza, tá? Pele azulada, pálida, baixa temperatura corporal, chamada hipotermia, dificuldade para permanecer consciente ou inconsciência, desmaio, tudo isso indicativo de intoxicação grave relacionada ao álcool. Lembrando que consumir bebida alcoólica com o estômago vazio piora, porque aumenta a biodisponibilidade desse álcool, a absorção é mais rápida, além da absorção ser mais rápida, inibe a produção de glicose e pode causar hipoglicemia severa. Então, tomar muito cuidado. Esse aqui são algumas orientações. E eu vou colocar algumas recomendações gerais. Independente da ingestão daquelas outros produtos que eu falei para vocês agora, consumir bastante água auxilia muito a diminuir os sintomas da ressaca. Comer alimentos que são mais leves, que não sobrecarreguem o fígado, já que o fígado seu vai ter que trabalhar com álcool, ele não pode sobrecarregar trabalhando com gordura, trabalhando com outros produtos. Então, caso Epocler, o Xantinon auxiliam nesse metabolismo da gordura e de proteína, mas se você ingerir menos gordura e menos proteína, consequentemente vai facilitar a vida do seu tecido hepático, principalmente gordura, porque ele vai sofrer menos, tá? Frutas, algum chá de boldo também auxilia de alguma forma a reduzir os efeitos de estresse oxidativo que o tecido hepático sofre, então chá de boldo auxilia na redução dos efeitos, neutraliza o acetaldeído, então pode ser um efeito benéfico dessa ação do boldo e pode causar uma diminuição da dor de cabeça, do mal-estar e da ressaca que o indivíduo tem. Comer doce aumenta a concentração de glicose, já que seu fígado vai estar bloqueado, a produção de glicose vai estar bloqueada no tecido hepático, tá? E o álcool diminui a glicemia, então a tendência, se você comer doces, aumenta a sua glicose e diminui os efeitos adversos do álcool. Descansar para diminuir, né, as dores de cabeça e o enjoo. Tomar café ajuda, ou bebidas que tem cafeína ajuda a deixar mais ativo, deixar você mais desperta, diminuir a cefaleia, diminuir os sintomas de ressaca. Lembra que a cafeína aqui tem uma ação de 30% praticamente na dor de cabeça, de redução da dor de cabeça, uma ação efetiva, relativamente boa. Então a ação da cafeína diminui a cefaleia, diminui os sintomas da ressaca, tá? Tomar analgésicos e antiácidos poderiam auxiliar em alguns casos, porque diminui o desconforto gástrico, diminui os sintomas de dor de cabeça, os sintomas da ressaca especificamente. Beber bastante água, recomendação geral, e essas outras orientações gerais também podem auxiliar vocês no processo da utilização e quando a pessoa ingere uma concentração maior de álcool. Valeu, gente! Essa era a informação de hoje. Valeu, até mais!